origem em indivíduos depois adultos com baixa estatura e aparência mirrada, né, frequentemente com as pernas arqueadas, e aí se descobriu que os noruegueses do norte eles não tinham praticamente nada de raquitismo entre suas crianças, né? E na Noruega, no norte da Noruega, é muito frio, e os epidemiologistas foram estudar o que havia de diferente entre os hábitos dessas pessoas do norte da Noruega e o restante da Europa. E verificaram que a alimentação básica dos noruegueses do norte é o bacalhau. Tanto é que se fala do bacalhau da Noruega. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma espécie de tentativa. Eles viram que essa era a grande diferença, era a dieta. Então, eles extraíram óleo do fígado de bacalhau e começaram a administrar para as crianças do resto da Europa e verificaram que com isso elas passavam a absorver dos alimentos o cálcio necessário para o desenvolvimento dos ossos e davam origem, quando adultos, a pessoas de alta estatura, com ossadura bem estruturada. Nesse momento não se sabia o que era a vitamina D, o que passou a ser chamado então de vitamina D. Se sabia que era apenas uma substância que estava presente no óleo de fígado de bacalhau e que promovia a absorção de cálcio nos ossos, né? Então, o que passou a acontecer? O uso do óleo de fígado de bacalhau passou a ser disseminado, né? E passou a ser disseminado em todo o mundo, né? E acho que muitas pessoas de uma certa idade sabem que os seus avós davam óleo de fígado de bacalhau para os seus filhos. E todas as crianças passaram a tomar óleo de fígado de bacalhau. Aí, nessa mesma época, final da Segunda Guerra Mundial, outros pesquisadores demonstraram que essa substância que passou a ser chamada de vitamina D, porque já se conhecia a vitamina A, algumas vitaminas do complexo B e a C, essa substância, então, se verificou que ela também era produzida na pele, na nossa pele, quando a gente se expunha ao sol. Aí passaram-se um pouco mais do que, talvez, cerca de 20 anos, e as pesquisas feitas por um cientista alemão demonstraram que essa estrutura que estava sendo chamada de vitamina, ela na realidade tinha a estrutura de um hormônio, especificamente do grupo de hormônios chamados de esteroides, né, ao qual também pertencem aos hormônios sexuais, o cortisol, só para dar alguns exemplos. Então ela passou quimicamente a categoria de hormônio, mas infelizmente continua a ser chamada de vitamina. Ela fugia completamente à definição de vitamina, isso já estava muito bem caracterizado na década de 30, porque ela tinha a estrutura e a potência de um hormônio, e além disso ela era produzida pelo nosso próprio organismo. As vitaminas, por definição, são substâncias que não são produzidas pelo nosso organismo e têm que estar presente nos alimentos em quantidades adequadas. Exatamente. A quantidade de vitamina D que tinha nos alimentos era irrisória. Nas décadas que se seguiram, foram surpreendentes as descobertas que demonstraram que ela tinha inúmeras outras funções no nosso organismo, né? Então, hoje a gente sabe que ela tem várias dezenas de funções, e são funções as mais variadas possíveis, né? Ela é capaz, por exemplo, só para ter uma ideia, não existe uma única célula no nosso organismo, seja a célula cardíaca, a célula da pele, a célula do cérebro, célula do fígado, do pâncreas, do intestino, que não tenha locais onde a vitamina D se liga, né, como se ela se ajustasse a esses locais para
contribuir para a regulação da função celular. Então, são chamados de receptores da vitamina D. Todas as nossas células têm receptores para vitamina D e em cada uma dessas células ela exerce uma função. E são funções completamente diferentes. Você tem uma função, por exemplo, na célula cardíaca, uma outra função na célula cerebral, uma outra função que é muito importante para a nossa discussão, que é na célula do sistema imunológico, nas gônadas também, ou seja, no testículo e no ovário, para esses órgãos, cérebro, e tem alguns órgãos, veja só, tem alguns órgãos que é tão importante que, além de ter os receptores, as células desses órgãos são capazes de ativar a vitamina D. Esse é um outro conceito, muito importante para essa nossa discussão aqui. A vitamina D, quando ela é produzida na pele ou quando ela é ingerida sob a forma inativa, ela não está ativada. E ela precisa passar por transformações químicas dentro das nossas células para se transformar na forma ativa da vitamina D. E para os órgãos como o cérebro, o testículo, o ovário, o sistema imunológico, a placenta, as células que produzem insulina no pâncreas, e várias outras células, para essas células a vitamina D é tão importante que essas células têm a capacidade de transformar a vitamina D na forma ativa de uma forma independente do que classicamente faz o rim, né? Nas faculdades de medicina em todo mundo se ensinam que o rim é o órgão que transforma a vitamina D na forma ativa e devolve para a circulação, oferecendo a forma ativa para todos os demais órgãos e tecidos. Né? Mas as pesquisas que surgiram nas últimas décadas demonstraram que para os outros órgãos, fora o rim, para os outros órgãos, como esse que eu citei, ele é tão importante que esses órgãos têm a capacidade independente do rim de transformar a vitamina D na forma ativa. Tá? Muito bem, a gente tem que se concentrar na função do sistema imunológico aqui, né? Então, o sistema imunológico, como eu disse, as células do sistema imunológico são capazes de transformar a vitamina D na forma ativa para uso próprio, né? E o que elas fazem no sistema imunológico? Ela simplesmente regula o sistema imunológico. Como você disse de uma forma introdutória, o sistema imunológico muito dependente de vitamina D, é completamente regulado pela vitamina D. A vitamina D é o grande regulador do sistema imunológico. Regular não é deprimir, ela não suprime o sistema imunológico, né? Ela regula, ela aumenta a potência do sistema imunológico em reagir a qualquer infecção, não importa se essa infecção seja provocada por um vírus, por uma bactéria, por um fungo, por um protozoário, como a malária, por exemplo, é um protozoário, como outros tipos de germes menos conhecidos pela população, como rickétsias, etc. Então, não importa qual tipo de germe, as células do sistema imunológico possuem receptores que identificam que se trata de um germe invasor e imediatamente começam a produzir vitamina D na forma ativa no seu interior. E aí essa forma ativa produzida no interior das células do sistema imunológico, ela vai produzir duas coisas. Ela vai aumentar a potência, aumentar muito a potência do sistema imunológico em reagir contra aquele patógeno, aquele micro-organismo, e vai impedir que essa atividade do sistema imunológico venha a agredir o próprio organismo. Então, por isso que a gente diz que ela é a grande reguladora. Para que a gente possa exemplificar
esse exemplo, é importante que se lembre que até a década de 1950 não havia antibióticos para o tratamento da tuberculose, né? E é importante lembrar que no século XIX a tuberculose era chamada de mal do século, porque ela matava um número impressionante de pessoas sem que se tivesse absolutamente nenhum recurso para combater a tuberculose, para tratar a tuberculose. Aí na primeira metade do século passado, do século XX, né, pessoas como o Dr. Auguste Rollier, que era um médico suíço, né, aproveitando as descobertas de um dinamarquês, de um pesquisador dinamarquês, que, por causa dessa descoberta em 1903, ganhou o prêmio Nobel, né? Ele demonstrou que a tuberculose existia tuberculose até afetando a pele da face das pessoas, né? E ele demonstrou que a exposição da face das pessoas à luz artificial ultravioleta acabava com essa infecção da tuberculose no rosto da pessoa, né? E aproveitando essa descoberta de dinamarquês, o professor Auguste Rollier começou a tratar a tuberculose com exposição solar. Então, se a gente precisa lembrar um pouco da geografia da Suíça, né? E lembrar que o norte da Suíça tem uma altura próxima do nível do mar. Ela está abaixo das nuvens e é uma região que passa a maior parte do tempo do ano encoberta por nuvens. O sol tem muito pouca exposição solar, as pessoas que vivem no norte da Suíça. Mas no sul da Suíça você encontra os Alpes, né? Então você encontra localidades nos Alpes que estão acima do nível das nuvens, a mais de 2.000 metros de altura. E lá ele construiu cerca de 36 edificações, né, que depois foram construídas em vários lugares do mundo, de uma forma similar nas montanhas, porque nessas localizações, estando acima das nuvens, você tinha sol o ano inteiro. Então essas edificações tinham grandes sacadas e durante o dia as camas dos pacientes com tuberculose eram deslocadas para as sacadas e as pessoas então se expunham ao sol. E ele tinha casos impressionantes de cura da tuberculose, né? Ele relatava e documentou isso através de fotos, né? Que ele curava aproximadamente cerca de 80% dos pacientes com tuberculose, mantendo-os sob exposição solar o ano inteiro, sob alguns minutos por dia de exposição solar o ano inteiro. Ele não sabia que o que ele estava fazendo é promovendo a produção de vitamina D, né, na pele. Ele simplesmente sabia que ele achava que era o ar puro da montanha, associado à exposição solar, que curava a tuberculose, mas ele não sabia a razão disso. Na década de 50, ele veio a falecer na década de 50, e quando ele veio a falecer na década de 50, começaram a colocar vidros nessas sacadas, né, e os vidros evitam a passagem dos raios ultravioleta do tipo B, que são justamente os raios que produzem vitamina D na pele. Aí os chamados, então, essas edificações estavam sendo chamadas de sanatórios em todo o mundo, né? Os sanatórios deixaram de curar a tuberculose e caíram em descrédito e foram fechados em todo o mundo, ao mesmo tempo que surgiu o primeiro antibiótico para a tuberculose, que foi o ceftriaxona, um antibiótico injetável, né? Hoje a gente está
com essa tragédia de deficiência de vitamina D em todo o mundo, porque as pessoas hoje moram em apartamentos, as famílias saíram dos parques, foram para shoppings, as pessoas andam de metrô, de carro, de ônibus, né? Houve uma verticalização impressionante das cidades, né? E hoje as crianças então não têm mais pátio para jogar bola, né? Elas jogam videogame dentro dos apartamentos. A própria violência urbana estimulou que essa verticalização acontecesse, e o Brasil é o campeão da verticalização urbana no mundo. É o país que mais destrói casas com pátios e constrói prédios de apartamentos. Então isso contribuiu para que houvesse um decréscimo de vitamina D na população, porque as pessoas não tomam óleo de fibra de bacalhau. Você se expõe ao sol e tem vitamina D, se você não se expõe ao sol, você não tem vitamina D. Resultado, se a gente usar valores de referência adequados, tem um mínimo, não o ideal, mas o mínimo de 40 nanogramas por ml de soro, né, você vai ter 90% da população mundial deficiente em vitamina D. E aí o que está acontecendo? A cifra impressionante de que a Organização Mundial mandando alertas em pânico, dizendo que hoje, veja só, 1/4 da população mundial está infectada pelo bacilo da tuberculose. Isso são dados de 2017, se não me engano. Isso são de 3 anos atrás, e talvez isso tenha piorado. Então, você vê, são pessoas que estão infectadas pelo bacilo da tuberculose, não evoluíram ainda para a tuberculose ativa, estão evoluindo para a tuberculose ativa, e se você pensar que isso é um universo de 7,7 bilhões de pessoas, você fica pensando se vai ter antibiótico para todo mundo. Por outro lado, você vê que em países como a Índia, também dados de 2017 e 2018 dão conta de que mais de 6 milhões de pessoas na Índia têm tuberculose ativa, ou seja, já estão com o catarro, com o bacilo da tuberculose presente no catarro, tossindo, expectorando e disseminando a tuberculose entre os seus contatos. E todas as pessoas que têm tuberculose na Índia estão com a tuberculose resistente a todos os antibióticos conhecidos para a tuberculose. Ela é o maior problema de saúde pública da Índia, e é uma coisa que está progredindo. Então você vê que não só esse problema de infecção, mas o próprio coronavírus, a própria dengue, a própria o SARS, que ocorreu anos atrás, o ébola, estão acontecendo todas essas infecções porque o nosso sistema imunológico está absolutamente fragilizado por falta do maior potencializador, regulador do sistema imunológico, que é a assim chamada vitamina D, que não tem nada a ver com vitamina. Como eu disse, é um hormônio, tem a potência e a estrutura de um hormônio e é capaz de ter diversas dezenas de outras funções no nosso organismo, como regular a pressão, aumentar a capacidade do pâncreas de produzir insulina. Então, outras doenças não infecciosas também estão aumentando de forma exponencial. Exponencial significa que é como se um avião estivesse decolando, né, e progressivamente atingindo a função de um foguete, né, uma trajetória vertical. Isso, a maior tragédia, a gente já teve a oportunidade de falar isso no seu programa, é o autismo, né, que em 1975 tinha uma prevalência de um autista para cada 5.000 crianças, e nesse ano a gente espera um autista para cada 20 crianças, e os seus ouvintes são testemunhas, nossos ouvintes são testemunhas disso, porque é muito difícil encontrar uma pessoa que não tenha ouvido falar de um casal conhecido, amigo, ou parente, ou vizinho,
que não tenham um filho autista. Na verdade, doutor Cícero, é uma outra pandemia, né? E eu só preciso fazer um intervalinho e aí a gente volta desse ponto, pode ser, doutor? Claro, sem problema. Então tá bom, querido. Contigo. Não saia daí! Já já tem muito mais músicas aqui na Band FM. A Band FM e Mantovani Promoções apresentam um super stand-up com o comediante Badim, o Colono. Fala, minha gente, ouvintes da Band FM Foz do Iguaçu, tudo certo com vocês? Aqui é o Badim, o Colono, e eu tenho um convite louco de especial pra todos vocês. No dia 20 de março, eu vou estar em Foz do Iguaçu apresentando o meu show lá no CTG Charrua, às 8 horas da noite. Eu quero ver todos vocês lá, para nós dar muita risada junto. Então vai, garante teu ingresso pra tu não ficar de fora, é? Um super stand-up, sexta-feira, dia 20 de março, no CTG Charrua. Informações e ingressos antecipados no posto Fórmula Foz, Eletrometal, Carolina Guerra e Acessórios, no CTG Charrua, ou pelo site mantovanepromoções.com.br. Espero todos vocês lá. Um abraço do Badinho e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Essa é mais uma com carimbo da sua. Conheça um residencial incomparável. Village Iguaçu Golf Residências, com lotes de até 1.800 metros quadrados, que reflete de maneira singular o clima harmonioso que sua família merece. O primeiro e único condomínio com campo de golfe, serviço de hotelaria e gastronomia, tendo 5 estrelas White Resort Golf Convention de Foz do Iguaçu, a poucos passos dentro do seu quintal. Viva com exclusividade na melhor localização da região, situado a 3 minutos do shopping, 5 minutos do aeroporto, 7 minutos da Argentina e do centro de Foz e 25 minutos do Paraguai. 60% dos lotes já foram vendidos. Lotes a partir de R$550 mil em até 24 vezes sem juros. Venha se encantar com os projetos residenciais exclusivos. Village Iguaçu Golf Residências, Avenida das Cataratas, 6.845 Foz do Iguaçu. Fone 3521-3471. 100,5 Band FM Foz. Gente, vocês viram a série que vai estrear? Você viu ontem no canal gringo em inglês? Ai, que o par é romântico. Ai, já li num site, em inglês. Mas ele não namorava? Já separaram, ouviram um podcast. Ai, já sei, em inglês, né? Sem inglês, você fica pra trás. Venha pro CCAA, onde os alunos têm a maior média Brasil na certificação internacional TOEFL ITP. CCAA. Quando você vê, you are speaking. Em Foz do Iguaçu, unidades no Centro, Colégio Adventista, Aquarela e Bom Pastor. Informações ligue 3029-9900 ou WhatsApp 99831-8705. O que você diria de uma churrascaria que tem 18 tipos de carnes, 15 tipos de salada, 12 pratos quentes e 16 tipos de sobremesas? Diria que é uma churrascaria premium? Acertou! Essa é a Churrascaria Premium, que possui o melhor sistema de rodízio, carnes selecionadas, além do especial queijo coalho com melado de cana. Reservamos também o salão para eventos. Churrascaria Premium, Rua Quintino Bocaiúva, 963, fone 45 3523 2115. A Band FM é bem melhor, porque toca tudo que eu gosto. Alô pessoal, aqui é o Victor e aqui é o Léo. Band FM. Eu amo o Victor e Léo. Band FM, a nossa rádio do nosso jeito. Nós da Livraria Católica Sagrada Família estamos com uma estrutura nova e pronta para receber você e sua família. Contamos com uma ampla variedade de produtos para presentes, camiseta cristã, paramentos litúrgicos em geral e muito mais. Pensando em sua comodidade, preparamos um espaço para leitura e uma brinquedoteca para seu filho. Faça-nos uma visita. Estamos na Avenida República Argentina, 1202. Telefone 3523-6559 e o WhatsApp 98804-5511. Pra cima, do seu jeito, sabadão na Band. Fim de semana que eu adoro. Aumente o som do seu rádio, vem curtir. O sábado na Band é bem melhor. Band FM. Band Saúde. Band Saúde.
Ok, pessoal, voltando aqui com o Dr. Cícero Coimbra, hoje a gente está falando sobre a importância da vitamina D, uma verdadeira aula, o primeiro bloco. Quem não viu pode assistir depois no Facebook, isso vai estar disponível lá. E também ele vai estar salientando a importância disso na prevenção do coronavírus, né? Que hoje há uma histeria mundial, né? Uma pandemia mundial. E a importância da vitamina D, né? Já que não existe uma vacina, já que esse vírus pode sofrer mutação, enfim, existe tanta incerteza e realmente está sendo subutilizada a vitamina D e o Dr. Cícero está explicando aí, né? Não só a questão do corona, mas como realmente poderia beneficiar diabéticos, hipertensos, enfim, tanto o autismo então nem se fala, né, doutor? Fique à vontade para dar continuidade, doutor Cícero, por gentileza. Só completando o que você mencionou sobre o autismo, né? No ano passado foi publicado um estudo na revista Annals of Neurology, ou seja, Anais de Neurologia, em que foi feito estudo após a morte acidental de pessoas com autismo e comparado o cérebro dessas pessoas, o aspecto do cérebro dessas pessoas com o cérebro de crianças que também faleceram de acidentes, mas que não tinham autismo. E aí se verificou que o cérebro dessas crianças com autismo estava infiltrado de células do sistema imunológico, as mesmas células que infiltram, por exemplo, as articulações de uma pessoa que tem artrite reumatoide, que infiltram a pele de uma pessoa que tem psoríase, que infiltram as chamadas placas de desmielinização, que afetam o sistema nervoso central de uma pessoa que tem esclerose múltipla e assim por diante. Ou seja, não há dúvida nenhuma de que a vitamina D, o autismo é uma doença autoimunitária e desde 2014 nós começamos a tratar porque já haviam evidências disso, nós passamos a tratar com o mesmo nível, com o mesmo tratamento, com altas doses de vitamina D, porque as pessoas são resistentes aos efeitos da vitamina D, as pessoas portadoras de doenças autoimunes, por razões genéticas e hereditárias, nós começamos a tratar com dose alta de vitamina D, ajustando a dose de acordo com o nível de resistência. Esse tratamento passou a ser chamado pelos pacientes em todo o mundo de protocolo Coimbra, e hoje a gente recebe informações, ela se disseminou pelo mundo graças às redes sociais, vieram médicos de vários locais da Europa, dos Estados Unidos, da Rússia, da Índia, de vários locais, vários países da América Latina, até do Oriente Médio vieram médicos e continuam vindo médicos a fazer treinamento aqui em São Paulo para saber como é que se faz esse protocolo. E hoje a gente hoje a gente está com a notícia de que nenhum não sei quantas dezenas de milhares de pessoas, talvez mais de uma centena de milhares de pessoas que estão sob esse tratamento em todo o mundo, né, tenha tido infecção, tenha sido contaminado pelo coronavírus. Então, o que nós antes estávamos mencionando a necessidade, há meses atrás, a necessidade das pessoas se prevenirem do coronavírus, da infecção do coronavírus, que viria após entraria no Brasil pela porta de entrada do Carnaval, né, para que elas começassem a tomar pelo menos 10 mil unidades de vitamina D, né, que para uma pessoa que não tem resistência aos efeitos da vitamina D, né, é 1/5 da dose tóxica. Então, para uma pessoa que não tem doença autoimune, portanto não é resistente aos efeitos da vitamina D, a dose tóxica passa a ser 50 mil unidades de vitamina D por dia. Então, se convencionou a nível internacional que quando você quer dar uma dose de qualquer coisa para uma pessoa diariamente, que seja uma dose segura, você calcula 1/5 da dose tóxica.
Então a gente passou e realmente 10 mil unidades é a metade do que você produz por poucos minutos de exposição solar, se você tiver toda a sua pele exposta ao sol, sem filtro solar, mas se mantendo na posição horizontal ao lado, por exemplo, ao lado de uma piscina, sob sol forte, você pode produzir 20 mil unidades. E 10 mil unidades é a metade do máximo que você produz por exposição solar. Você produz essa dose de 20 mil unidades por exposição solar nessa situação que eu descrevi, por apenas 10 minutos de exposição sob sol forte. Então, 10 mil unidades é a dose que realmente coloca as pessoas adultas com pelo menos 50 quilos de peso num nível normal. O problema é que a vitamina D, se você começar a dar 10 mil unidades por dia todos os dias, ela vai levar pelo menos 2 meses para se elevando progressivamente até atingir a dose que protege a pessoa contra infecções como o coronavírus. Então, nós estamos numa outra situação agora. O coronavírus já está entre nós. Então, se ele já está entre nós, nós temos que imediatamente normalizar os níveis de vitamina D. Então, ontem eu enviei para você um artigo publicado em 2009, um artigo de uma pesquisa científica, que demonstrou que para pessoas adultas, se você der 600 mil unidades, o que pode ser dado por via oral sem nenhum problema, numa dose única, você imediatamente coloca a pessoa dentro dos níveis normais. Muitos médicos podem achar que 600 mil unidades é uma dose absurda, é uma dose cavalar, é uma dose que é certamente tóxica, mas essa ideia é apenas resultado do desconhecimento dessas publicações, porque na realidade, quando você dá essa dose de 600 mil unidades para uma pessoa adulta, a vitamina D, como ela é solúvel em gordura, ela vai penetrar na gordura que fica debaixo da pele, ela vai se espalhar por todo o compartimento de gordura do nosso organismo. E você só vai conseguir manter níveis normais no sangue depois de você encher esses compartimentos com os níveis adequados de vitamina D. Então, quando você dá essas 600 mil unidades vão penetrar na gordura do seu organismo. E aí ela vai, ao longo dos próximos dias e semanas, vai ser liberada lentamente para a circulação, mantendo os níveis normais de vitamina D por cerca de mais ou menos um mês. Isso é o resultado do que foi publicado nessa revista que eu lhe passei, nesse artigo que eu lhe passei, que é de 2010. E aí, algumas pessoas perguntam se para fazer essa dose de ataque se faz necessário acompanhamento médico. Na realidade, o ideal seria que se fizesse acompanhamento médico, mesmo porque às vezes você precisa de receita para mandar manipular, por exemplo, e daí você tem que mandar manipular numa farmácia de confiança, que várias farmácias de confiança podem ser encontradas entre os pacientes das redes sociais que usam esse protocolo chamado protocolo Coimbra. Mas você precisaria de uma receita para comprar isso, ou você teria que comprar na farmácia comum. Aí tem preparações que têm misturadas outras coisas, por exemplo, além da vitamina D tem a vitamina A junto, então isso já complica um pouco a situação. Ou você pode importar dos Estados Unidos, também a um nível tão barato quanto aquele que você conseguiria em farmácias de manipulação. Mas o problema é que a gente precisa disso de uma forma rápida, as pessoas precisam imediatamente sair desse estado de deficiência que, como eu disse, afeta 90% da população, e não adianta você estar morando num país tropical se você está morando em prédio de apartamento, não se expõe ao sol, anda de metrô. Então, na realidade, todas as pessoas que vivem no ambiente urbano não têm outra possibilidade de se manter com níveis normais de vitamina D, senão através da suplementação. E agora a gente precisa de uma suplementação que imediatamente coloque a pessoa
no nível normal. E essa suplementação, ele disse qual é a dose para uma pessoa adulta com peso adequado para a sua altura, né? Seria de 600 mil unidades de vitamina D. Ela tem que ter pelo menos 50 quilos de peso para tomar essa dose. E aí você não produziria elevação acima do normal, acima de 100 nanogramas por ml, que está longe ainda de ser um nível tóxico, que é considerado pela literatura como sendo 240 nanogramas por ml. Então, não haveria nenhum problema de você fazer essa administração para um adulto. Aí muitas pessoas perguntam como é que se faria para a criança. Bom, esse dado não existe na literatura médica, né? Então o máximo que eu posso fazer é dizer assim, o que eu faria se tratasse de um filho meu, né? Usando a lógica e o conhecimento que se tem a respeito da distribuição e da duração do efeito da vitamina D, dos níveis de vitamina D no organismo. Então, o que eu faria? Eu faria uma regra de 3, de acordo com o peso da criança. Por exemplo, se vamos supor que você tem uma pessoa que tem 80 quilos de peso, um adulto que tem 80 ou 70, vamos considerar 80 quilos de peso para facilitar o cálculo, né? E aí você daria para essa pessoa 600 mil unidades em dose única, né? E com isso você manteria essa pessoa com nível normal durante um mês. Tá? Então agora você tem uma criança com 20 quilos de peso. Então 20 quilos de peso é 1/4 de 80 quilos. Então você vai dar 1/4 da dose de 80 quilos, ou seja, 150 mil unidades de vitamina D em dose única. Aí você pergunta, uma outra pergunta que tem sido feita seria assim, quando é que se passaria a usar a dose de manutenção, né, a dose diária, depois de tomar essa dose inicial? Você deveria começar a tomar entre 15 dias, isso é o que eu estou dizendo que eu faria se eu estivesse no lugar do pai ou da mãe, com o conhecimento médico que eu tenho, né? Então, depois de 15 dias, entre 15 e 30 dias, eu passaria a dar a dose de manutenção, que para uma criança seria 200 unidades por quilo. Tá? Então, uma criança, por exemplo, de 20 quilos, que foi o nosso exemplo, ela passaria a tomar 4.000 unidades de vitamina D por dia. Então, essa que os pacientes costumam chamar de dose fisiológica, tecnicamente é chamada de dose de manutenção. Tá? Pessoas que tomam imunossupressores, na realidade, a gente trata doenças autoimunes sem uso de imunossupressores, porque a vitamina D, para provocar a regulação do sistema imunológico, ela aumenta a atividade de parte do sistema imunológico e bloqueia a parte do sistema imunológico que atacaria o próprio organismo. Então, quando a pessoa toma imunossupressor, ela está bloqueando todo o sistema imunológico, tanto a parte benéfica quanto a parte boa, e ela perderia parte do efeito da vitamina D por estar tomando imunossupressores. O correto, na nossa opinião, seria ajustar a dose de vitamina D de acordo com os exames de laboratório, em que você colhe exames de laboratório, dá uma dose teste de vitamina D e meses depois você volta a colher colher exames de laboratório, e conforme a diferença que houve entre o exame inicial, anterior ao uso da dose teste, e o exame feito durante o uso da dose teste, você ajustaria a dose de manutenção, ou dose diária, ou dose fisiológica, para a necessidade específica daquele indivíduo, né? E ao invés de dar imunossupressor. Vamos ver se você me ajuda aí a levantar algumas questões que possam não ter ficado bem esclarecidas. O fato é que a gente precisa, e os órgãos públicos precisam se informar, porque é uma pena que isso esteja, essa informação, apesar de ter sido publicada em 2010, né, ela esteja ainda não presente, né? Se você for hoje, por exemplo, for fazer uma
revisão bibliográfica pela internet. Você usa uma ferramenta que é chamada de Google Acadêmico, é simplesmente uma parte do Google, e você põe, entre aspas, em inglês, a expressão vitamina D, se escreve vitamin D, só não colocar o A final na palavra vitamina, né? E colocar a letra D de dado e aí fecha aspas. E depois você põe a palavra vírus, né? Em inglês é pronunciada como virus, não tem acento, mas se escreve exatamente sem o acento como em português. Se você colocar vitamin D, entre aspas, e do lado você vai colocar virus, você tem hoje no Google Acadêmico 148 mil publicações científicas a respeito do efeito antiviral da vitamina D. Eu destaco, por exemplo, um artigo publicado na revista chamada de revista, eu estou traduzindo para o português o nome, né? Revista de Virologia Clínica, Journal of Clinical Virology. Foi publicado em março de 2011, volume 50, número 3, e as páginas de 194 a 200, e é um artigo de revisão com o título de vitamina D e o estado antiviral. Quer dizer, a vitamina D proporciona para o indivíduo um estado antiviral. Todos os pacientes que estão tomando, tanto sob tratamento com doses altas de vitamina D por serem portadores de doenças autoimunitárias, quanto aos seus familiares que quando vêm aqui acompanhando o paciente, a gente se preocupa em corrigir os níveis de vitamina D, dando a dose fisiológica, né, de 10 mil unidades por dia. Essas pessoas têm sido protegidas contra infecções virais. Elas voltam aqui e dizem assim, lá em casa todo mundo ficou gripado exceto eu fiquei gripado, porque eu era o único que estava tomando vitamina D. Diz um familiar de uma pessoa, por exemplo, um primo de uma pessoa com esclerose múltipla, ou com outra doença autoimune, que acompanhou a pessoa e recebeu uma receita também em cortesia para se manter fora do nível de deficiência. As crianças que da família também a gente se preocupa em corrigir os níveis de vitamina D para evitar essa questão da criança toda hora ser levada para pronto-socorro porque está com febrão por otite, por bronquiolite e ficar hospitalizada, né? E essa infecção desencadear uma doença autoimune, como por exemplo o autismo, né? Então a gente recebe muitos autistas aqui na clínica para tratamento porque é uma doença autoimune e as mães contam coisas como essa. O meu filho teve uma bronquiolite, ficou 2 meses hospitalizado, quando saiu já era outra criança, estava com o olhar vidrado, antes era uma criança sorridente, ficou amuada, você transformou ela num autista porque a infecção acionou um sistema imunológico que estava desregulado pela falta de vitamina D, que ocorreu já durante toda a gestação e depois do nascimento dessa criança. Ela não tem, as crianças não têm exposição solar nas cidades, né, e se transformou numa criança autista. Como isso está acontecendo de uma forma cada vez mais frequente, crianças desenvolvendo doenças infecciosas graves que colocam elas sob o risco de vida, né? O que o sistema de saúde atual, na maior das boas intenções, está fazendo, talvez na maior das boas intenções, esteja fazendo, está administrando vacinas para essas crianças em grande quantidade. Então, por exemplo, hoje uma criança que nasce no Brasil tem uma carteira de vacinação a ser preenchida até o 1º ano de vida, em que ela deveria tomar 25 vacinas. Isso é um absurdo, né? E às vezes acontece de a mãe chegar numa determinada altura e que passou o período em que ela ficou de licença de maternidade, agora tem que deixar a criança numa creche, e a creche exige, por força de lei, que a carteira de vacinação esteja em dia. O que a mãe faz? Vai no posto de saúde e dá todas as vacinas juntas. E aí o que acontece? Elas contam que deu um febrão
de 40 graus na criança, teve que ser atendida em pronto-socorro, né? Disseram para ela, não, é só dar antitérmico e tudo mais, não há problema nenhum, mas uma semana depois, às vezes um dia ou 2 dias depois, a criança já não olhava mais nos olhos, deixou de interagir com o adulto, não queria ser tocada, ou seja, se transformou num autista, porque, de novo, tal como aconteceu com a infecção, a vacina acionou um sistema imunológico desregulado. E desregulado, o que ele faz? Ele faz o que não deve, ele ataca o próprio organismo. Ele pode desenvolver, essa criança pode desenvolver uma doença infecciosa, pode desenvolver uma doença autoimune, um autismo, pode desenvolver uma outra doença como um diabetes do tipo 1, em que o sistema imunológico ataca as células do pâncreas produtoras de insulina, ela se transforma num diabético e vai ter que tomar insulina o resto da vida. Né? Eu não sei se eu estou tentando andar rápido, porque eu sei que você tem o tempo, eu estou controlando o tempo aqui, estou vendo que só restam 4 minutos, e eu queria Na verdade, que você me fizesse perguntas. 2, doutor. Oi? Restam 2 porque eu tenho que entregar um pouquinho antes para a Vivian. Assim, o que eu acho que o resumo da ópera, né, assim, o senhor deu uma aula de novo sobre vitamina D, o que é fantástico, as pessoas adoram, né, eu recebo feedbacks maravilhosos, mas em relação ao corona, eu acho que ficou muito claro, né, que a importância da vitamina D para a imunidade, né, tem mais de 1 milhão de artigos científicos publicados mostrando a importância, os mecanismos da vitamina D para imunidade. O senhor falou em relação a vírus, tem 148 mil publicações. Pois é, né? Precisa mais o quê? Né? O que precisa? Precisa. Isso que eu não consigo entender, doutor. Então, assim, eu acho que a recomendação que o senhor, de novo, o senhor está dando, resumo da ópera, para quem chegou agora, seria pessoas acima de 50 quilos tomar 600 mil unidades, que pode ser por via oral, entre 15 e 30 dias depois manter a dose fisiológica, que seria 10 mil, que o senhor geralmente recomenda. Para adultos com 50 quilos de peso. Exatamente. Né? Para criança, desculpa, para criança, eu fiz a continha rápida aqui, seria 7.500 unidades por quilo de peso, essa dose, né? Essa maior. Eu falo a maior... 200 unidades por quilo de peso. 200 unidades por quilo de peso. Não, doutor, tá? Eu estou falando assim, que aquela dose maior de 600 mil, o senhor fez uma regra de 3, né? Para regular, porque a criança está deficiente, precisa regular num curto espaço de tempo. Então eu peguei 600 mil, dividi por 80, aí deu 7.500, entendeu? Aí depois de 15 e 30 dias, aí seria a dose de 200 unidades por quilo de peso. Correto, doutor? Agora? Tá, então, exatamente, você está dizendo 7 mil por quilo, tá? Para uma dose única. Isso, para regularizar logo, porque às vezes a criança está com 15, está com 20, só fica no videogame. Isso levaria para cerca de, chutando aqui, uns 70, 80, segundo o paper que eu vi ontem, que o senhor mandou. E aí, a partir de 15, 20... Só para completar o que você está dizendo, claro, você está falando agora do nível plasmático. Isso. Estou preocupado com que nossos ouvintes estejam entendendo. A gente está falando de números e você está dizendo aqui, sim, tá bom, se eu der então 7 mil unidades por quilo de peso em dose única, eu vou atingir cerca de 70 nanogramas por ml no sangue. Isso. E, portanto, vai estar entre 40 e 100 nanogramas ml por sangue, que é o que a Sociedade Americana de Endocrinologia preconiza como normal. Exatamente. Né? E depois de um mês, essa pessoa deve estar com cerca de 62 nanogramas, ou seja, ainda está entre 40 e 100 nanogramas. Então, para que ela mantenha, né, que ela não continue a baixar, depois de 15 dias, no máximo 30 dias depois da dose inicial, que a gente chama de a dose de ataque, né, então ela deveria começar a ir a tomar todos os dias 200 unidades por quilo de peso, mas aí é dose diária, não é dose única. Né? Então esses números têm que estar muito claros para que as pessoas saibam o que a gente está falando, que é dose de ataque, o que é dose de manutenção, que seria a dose diária. A dose de ataque é uma dose isolada, dose de manutenção é dose diária, né? E
esses níveis que a gente está falando de nanogramas por ml se referem à concentração no soro do paciente. Né? Então é só porque senão talvez o nosso ouvinte fique confuso com todas essas menções de números aqui. Não, perfeito, doutor. Tem que acabar que vai entrar nacional agora. Muito obrigado pelo esclarecimento final. Ficou muito claro. Só uma última coisa. É importante que a gente saiba que quando a gente não foi vacinado para uma determinada infecção, o nosso sistema imunológico não tem anticorpos e ele precisa da imunidade chamada de inespecífica, que ataca qualquer tipo de germe sem a necessidade de antibióticos e por isso essa imunidade também chamada de inata, ela depende especificamente da vitamina D para se manter potente e eficaz. Perfeito, fechou. Muito obrigado, doutor Cícero, mais uma vez pela gentileza da sua participação aqui. Os ouvintes que ficou alguma dúvida, tudo pode ir lá no Facebook, tá gravadinho, tá bonitinho lá. E vamos propagar essa informação, pessoal, porque só com a informação que a gente vai conseguir informação realmente com embasamento científico, como o doutor Cícero, que a gente vai conseguir reverter essa situação aí, se Deus quiser. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela audiência. Não saia daí! Já tem muito mais músicas aqui na Band FM.